Vamos agora de PCC. No interior de São Paulo, um advogado teve o carro alvejado, tiros, na noite do último sábado. O caso aconteceu na cidade de Sorocaba. Mauro da Costa Ribas Júnior é advogado de defesa dos policiais militares, acusados de matarem o empresário Vinícius Gritzbach, que é o delator do PCC. Dr. Mauro, o advogado, foi surpreendido quando estava entrando no carro. Cerca de 3 suspeitos começaram a atirar na direção do veículo para atingir o advogado. A vítima se abaixou e sofreu ferimentos no rosto por conta dos estilhaços de vidro. O jornalismo da Jovem Pan News entrou em contato com o advogado Mauro Ribas e ele deixou claro que não vai abandonar o caso. Bom, hoje nós temos aqui a felicidade, a fortuna de termos a doutora Eliana Passarelli, que é uma procuradora de justiça, uma experiente promotora, que já atuou num caso no início dos anos 90, 94, o caso do Zezinho do Ouro, que é um sujeito que foi preso e tinha uma cadernetinha ali com o nome da polícia inteira, que ele pagava propina. Ô, minha querida Eliana Passarelli, nosso espectador quer saber, tá com cheirinho que esse advogado estava estimulando uma delação premiada e quem não quer ser delatado atirou? Ou estou apenas em devaneios? Não, veja bem, eu acho sempre que a missão do advogado é muito difícil, né? Ele não é advogado de um caso só. Então, tem outros casos, outros interesses. Ao longo da nossa carreira, Capê, você sabe quantos advogados não morreram por clientes, né? São vários, são inúmeros. E, neste caso, especificamente, eu acho que dá, sim, para elocubrar alguma coisa e, ao mesmo tempo, nós temos que ter muita cautela em relação a este fato especificamente. Nós sabemos também que este advogado não deixará o caso, eu acho que não deve deixar, e você lembrou bem o Zezinho do Ouro. O que acontecia? O Zezinho do Ouro chegava no DIPO, na presença do querido desembargador Francisco Bruno, e lá jogava uma pancada de nomes da Polícia Civil, uma pancada de nomes de delegados de polícia, e ali ele ia embora porque a investigação, então, do DIPO era absolutamente sigilosa. Hoje nós temos, claro, uma organização criminosa, que na época nós nem pensávamos em organização criminosa, sim, existia, mas muito levezinha, em relação a esses policiais que estão sendo denunciados em função da morte do também bandido, né? Como é que é o nome dele? Vinícius Gritzbach. Porque de empresário ali não tem nada. Então, a esta altura, o que nós temos? Uma larga investigação, nomes citados, nomes levantados pela Polícia Civil, pelo GAECO, enfim, tudo isso tem que ser muito bem apurado e muito bem ponderado. Não dá para sair atirando para todo lado, atirando no sentido figurativo da palavra, né? Ontem nós tivemos outros policiais citados, mas hoje nós temos provas muito mais contundentes, como dinheiro apreendido nas mãos de policiais, que também não poderia. Então, nós temos que separar com muita cautela, com muita tranquilidade e com muita transparência o joio do trigo. Muito bem. Meu querido Davi Andrade, que coisa complicada. Crime organizado, claro, já foram 17 policiais e militares afastados pela Corregedoria. Parabéns à Polícia Militar, que está cortando na própria carne, mas são 17 policiais militares. Quer dizer, preocupa porque o crime organizado, com grande poder econômico, está se infiltrando no judiciário, no Ministério Público, está se infiltrando na política, nas câmaras municipais, na polícia. E eles estão lavando dinheiro à luz do dia, com empresas funcionando abertas, até de transporte público. O atentado a esse advogado, claro que é advogado de policiais militares que estão sendo acusados, para mim cheira que estão querendo evitar ou intimidá-lo para não fazer uma colaboração premiada. E vou te falar uma coisa, hein? É cheiro meu de promotor. Eu acho que se quisessem ter matado, tinham matado. Foi para dar um susto. Parece que ia falar exatamente isso. Parece que foi um aviso, né, Capete? Foi um aviso, porque se quisessem matar, matavam mesmo.
Tem DNA aí do crime organizado que controlou as polícias, controlou o poder público, lava o dinheiro à luz do dia, né? Postos de gasolina, empresas de transporte, por aí vai, né? Então tem o DNA, sim, do crime organizado. E aí eu vou só comentar, fechando meu comentário com observação, viu, Capês? Ainda bem que eu não fui advogar no crime, viu? Porque advogar para bandido é difícil, hein? É difícil, o cara tá sujeito ali a qualquer coisa. Mamãe me falou, filho, você vai advogar? Eu falei, vou, mas não vai pro crime, não. Então minha mãe me salvou, graças a Deus, mãe. Obrigado, viu? Você poderia ter sido assistente de acusação. Ah, sim. Aí sim. Estarei mais protegido. Agora, meu querido Guilherme Mendes, antes que a Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil e de São Paulo me ataque, eu diria o seguinte: quando um advogado atua, ele não defende o acusado, mas o direito dele ser submetido ao devido processo legal. Com certeza. Eu queria te ouvir, meu querido. Capês, nesse caso não dá para saber, com certeza, aqui divergindo um pouco do Davi, não foram os clientes que fizeram isso com o seu advogado, não é? Talvez, e é claro que há uma tentativa de se limitar o dano que a delação do Vinícius causou. Primeira tentativa foi com a sua execução, e agora, depois da prisão de alguns policiais que vão responder e que talvez abram o bico e contem um pouco mais do entorno de outros policiais corruptos que estão envolvidos, se tentou agora assustar o policial dando um recado claro. Se for, o advogado, né? Dando um recado claro, se forem adiante, a mortandade pode continuar. Então, para mim, o que me causa mais espanto e mais preocupação é ver que, diferentemente do que havia sido aventado numa primeira abordagem, de que o delator teria sido morto pelo PCC, agora se confirmou que ele foi morto por policiais. E na hora em que o advogado desses policiais que foram presos também é vitimado, qual é o recado claro que se dá? A corporação, ou seja, esses maus policiais, estão muito preocupados com a extensão do dano que esse eventual depoimento ou essas eventuais falas desses agora presos podem vir a causar. Ou seja, o número de policiais envolvidos com o crime organizado, ao menos nesse caso que foi descoberto, não para por aí. Não são só aqueles que estão presos. O estrago é muito maior. E isso, para nós, é extremamente preocupante, porque nós estamos falando de policiais que pertenciam a grupos de elite, falamos em Rota, falamos em DHPP, quer dizer, policiais, de fato, que estão na elite da polícia. Não estamos falando aqui do soldadinho. Teve um capitão da Rota que estava na segurança pessoal do prefeito, foi afastado. Então, quer dizer, é muito sério quando você percebe que a cúpula ou o comando da polícia talvez esteja envolvido diretamente com guarda, com proteção, com troca de informações, com vazamento de investigações para benefício do crime organizado. Se isso de fato acontecer, Capês, não nos resta outra alternativa a não ser pedir a intervenção da Polícia Federal para apurar se de fato as forças policiais do Estado de São Paulo vão estar agindo de forma independente e isenta, necessariamente ao cortar na carne esses policiais que não são policiais, são criminosos copartícipes do PCC, não é? A gente só não pode generalizar, não é? Então, nós temos o delegado-geral de polícia, doutor Arthur Digian, um homem de bem, está fazendo um bom trabalho. O coronel Cássio, comandante-geral da Polícia Militar também, e a corregedoria está atuando. Agora, é claro, você tem 83 mil homens na Polícia Militar, você tem mais de 30 mil homens na Polícia Civil. É claro que é impossível controlar todo mundo, mas que é preocupante o crescimento do crime organizado, o tráfico de drogas e o Brasil apostático, quer dizer, sem conseguir reagir. Henrique Kriegner. É realmente preocupante todas as vezes que a gente encontra cenários e casos, né, como esses, mas por outro lado também a gente vê que um trabalho está sendo feito, esse trabalho tanto de investigação quanto também de busca e ativa de todos os outros indícios e provas que possam nos levar a mandantes desse crime. Nós sabemos muito bem, isso já é dado, de que aqueles policiais que fizeram os disparos não agiram por livre e espontânea vontade. Não havia motivo ou razão para que eles, de própria iniciativa, fossem atrás do delator do PCC
e executassem essa pessoa que já estava prometida de morte por tantas vezes, né? Então, existem instâncias maiores aí nesse caso e nós precisamos chegar à verdade conclusiva desse caso. Eu acho que uma coisa saudável que nós temos visto na polícia, e não é exclusividade desses tempos, mas que vem tomando força, é a forma como a própria Secretaria de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, debaixo da liderança do secretário Guilherme Derrite, tem feito essas investigações e punido, até trazendo as claras aí, através das redes sociais e também através da mídia, todos aqueles que são pegos em questões de corrupção ou mesmo em algum envolvimento com crime organizado. Então esse é o momento para que essa investigação seja aí acelerada e venha chegar de fato à conclusão final. Doa a quem doer, custe o que custar. Nós sabemos que isso envolve instâncias maiores, mas que chegue à verdade e que sejam trazidas à luz para que a sociedade possa ter um pouco mais de paz. É isso aí. Ministério Público, GAECO, Lincoln, Gaquia, vai para cima.